Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Estou no capítulo 15. Neste capítulo 15 eu já fiz 2 vídeos e hoje estarei encerrando este capítulo, pois o capítulo 15 tem 58 versículos e o assunto é bastante vasto. Está falando sobre a ressurreição dos mortos e hoje vamos encerrar este assunto. Vamos lá. Está aí na tela. Ainda Paulo falando sobre a ressurreição. Como ele está tratando de um assunto complexo, de acordo com o texto da carta de Paulo, parece que alguns irmãos ali da cidade de Corinto, eles não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo começa a trabalhar essa questão desde o princípio aí do texto, argumentando a respeito da ressurreição, no intuito de ensinar para os irmãos de Corinto que realmente a ressurreição dos mortos, ela existe. Não é simplesmente morreu, acabou. Não. Existe a ressurreição. Vamos lá então. Aqui ele vai falar o seguinte: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Quando eu falei no versículo 40, que ele falou que há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Interessante que nesse versículo que eu já comentei no vídeo anterior, ele não sabe ao certo o que Paulo está falando, porque ele coloca a glória dos celestes, tudo bem. Se for analisar corpos celestiais, aí a palavra é porâneos, fala dos céus, aquilo que existe no céu. E o céu aqui pode ser a habitação de Deus, a dos anjos, e também pode ser os céus mais altos, onde estão as estrelas e os planetas. Mas só que ele fala aqui também e corpos terrestres. E o interessante é que epigeios, esse adjetivo epigeia aí, ele colocou no plural. Epigeia, ele colocou plural, terrestres. Ou seja, corpos terrestres, corpos aqui na terra. Ele está fazendo a distinção entre os corpos celestiais e os corpos que existem aqui na terra, porque colocou no plural. Ele não colocou um corpo celeste, colocou corpos celestes, ou seja, aqui na terra, corpos celestiais. Então é difícil entender, porque no 40 ele está falando sobre esses corpos celestiais e corpos terrestres, todos dois no plural. E depois no 41 ele fala: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Ok. Será que talvez Paulo está se referindo aos celestiais do 40 ao 41? Não creio dessa forma, porque no 40 ele está tratando de corpos celestiais e corpos terrestres. Será que esses corpos celestiais aqui, já que a palavra é porâneos, fala da habitação de Deus, habitação dos anjos? Será que esses corpos celestiais aqui, Paulo está falando dos anjos que existem no céu e das pessoas que moram na terra? Essa ideia, é difícil saber o que realmente Paulo quis dizer. Nós estamos muito distante de Paulo. E qual o conhecimento, que ele tinha sobre aí, o universo, sobre a astronomia. Mas aqui ele vai falar, uma é a glória. Então ele vai usar aqui a palavra doxa no grego. Esse substantivo feminino doxa
é o brilho, esplendor. Ok, certíssimo. Correta tradução. Glória é esplendor, é o brilho. Seria é o brilho do sol, Hélios. Aí o substantivo masculino Hélios é sol. E o outro, a glória, doxa novamente, da lua, que é Selene. Selene é um substantivo feminino que fala da lua. E outra das estrelas. E aí a palavra grega, o substantivo é aster. Aster é uma estrela, porque entre estrela e aster, novamente, o substantivo asteron, que é plural, é um genitivo plural, entre estrela e estrela, ou seja, entre estrelas, ele poderia se traduzir dessa forma, o que asteron aqui, essa palavra grega aqui, ó, aster é a raiz, como está no genitivo plural, é asteron. Então muda aí. E aqui ele coloca no singular, asteros. Ou seja, porque entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. E esplendor aqui poderia ter traduzido como glória, para ficar igual de cima. Mas ele coloca esplendor. Mas dá no mesmo. São palavras sinônimas. Porque a palavra grega aqui é essa aqui, ó, doxe, que é doxa, que é o que? É brilho, esplendor. Então ele está falando que, está diferenciando que cada objeto no espaço, cada corpo celeste no espaço, ele tenha o seu esplendor, o seu brilho. Pois assim também, olha só, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. E outra coisa, eu creio que Paulo aqui também, como ele falou que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, pode ver aqui, ou o esplendor. O esplendor do sol, claro, é muito maior do que o esplendor da lua. E as estrelas também, o esplendor de uma é diferente, porque elas são estrelas de grandeza, primeira grandeza, quinta grandeza, aí o sol é uma estrela. Então, todas as estrelas dos céus, elas têm luz própria, as estrelas, e são de várias grandezas. Então, por isso que difere de brilho. E Paulo vai falar aqui que, pois assim também é a ressurreição dos mortos, ou seja, o levantamento, aí a palavra anastasis, que é levantar dos mortos, a ressurreição dos mortos. Semeia-se, a ideia de que é você plantar uma semente, é plantar o corpo, semeia-se o corpo, que é o soma. Na corrupção é fitora, que é apodrecer, aquele que perece, aquele que apodrece, que é aquele que corrompe, que destrói. E fala que egueiro, e levanta e desperta na incorrupção, a fitarcia, ou seja, aquele que não apodrece. Semeia-se, novamente, planta esse corpo na desonra, e desonra aí é a atimia, algo que a ignomia de desgraça, e ressuscita, e levanta em glória, em brilho. Então parece que até na ressurreição vai ter diferença no momento da ressurreição. E ele diz que semeia em fraqueza, asteneia, em debilidade, ressuscita em poder, dunamis, em fraqueza, que asteneia, falta de força, fraqueza, debilidade, saúde debilitada, enfermidade, fala disso tudo, fala de desejos corruptos. Ele fala que semeia-se na fraqueza, ou seja, vai semear esse corpo, ele vai ser plantado o quê? Em fraqueza, debilidade, cheia de desejos, debilitada, sem forças, com aflições, e ressuscita em poder, dunamis. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ele está falando como é que será o corpo, os corpos das pessoas depois da ressurreição. Então pode ver que cada um vai ter a diferença na hora da ressurreição. Semeia-se, olha aí, novamente espelho,
o corpo natural. Natural é psurricos. Psurricos é o quê? É o corpo físico, o corpo do homem. Esse corpo que respira, esse corpo que tem uma natureza com desejos sensuais, com dependências das paixões, do desejo. Esse corpo que respira, é um corpo natural, é um ser humano natural. E ele diz assim, mas quando esse corpo vai ser ressuscitado, será ressuscitado, ergueiro, ele vai ressuscitar um corpo espiritual, pneumáticos. É como os anjos, só que a diferença é que os anjos são espíritos, a Bíblia diz que são espíritos ministradores. Os salvos terão um corpo parecido com o corpo de Jesus. Ele vai ter um corpo espiritual, porque essa matéria aqui será transformada. Pode ver que Paulo está falando, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. As pessoas terão um corpo totalmente diferente. Se há corpo natural, então ele olha, se há é uma condicional, se há corpo natural aí, que é psurricos, há também corpo espiritual, novamente pneumáticos. Pois assim está escrito, olha aí, e ele vai argumentar, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Olha o contraste entre os dois homens. Ele está dizendo que o primeiro Adão foi feito psirre, que é a alma, psirre, zal, que é vida, que respira. Então, vivente é o quê? É o ser vivente, é aquele que depende da respiração. Ele depende de respirar, de comer, dos mortais. Ele depende de algo para sobreviver. Então, essa é a alma vivente. O último Adão, quando o homem ressuscitar, vai ser na característica do último Adão. Porém, espírito, pneuma, vivificante, zopoiel. Interessante que é uma vida espiritual, é uma vida vivificante. E interessante que zopoiel, ele não do espírito vivo, no que se refere ao espírito revestido com novos e maiores poderes de vida. Esse é o significado da palavra zopoiel. Essa produzir nova vida, como eu disse. Vivo no que se refere ao espírito, revestido com novos e maiores poderes de vida. O espírito vivificante. E ele está dizendo, esse é o Adão como espírito vivificante. E ele diz, mas não é primeiro o espiritual, ou seja, para receber o corpo espiritual, primeiro tem que passar pelo corpo natural. Olha, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ou seja, Paulo falando, é uma sequência, é uma ordem. Primeiro o homem nasce como ser, como o homem natural, a alma vivente, como ele disse no 45. Mas após a ressurreição, ele recebe o que? O corpo espiritual. Esse corpo de poder. Mas ele falou que o primeiro não é o espiritual, e sim o natural, psíquicos, ou seja, que faz parte dessa natureza, que respira, que tem a natureza daquilo que respira, os seres viventes aqui na terra. Depois o espiritual, aí sim, relacionado ao espírito, aquilo que possui a natureza espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Olha só, o primeiro homem formado da terra, terra aí é Gê, é terreno, Roikos, ou seja, feito da terra. O segundo homem, porém, Deuteros, que é seguinte, do céu, aí Uranus, ou seja, vem dos céus, das regiões onde Deus habita. E ele continua ainda, ó. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial,
tais também celestiais. Ou seja, como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. Então, ou seja, assim como, veio o primeiro homem aqui na terra, ele é terreno, ele é da terra, roicos, todos os demais homens que nasceram após ele também foram feitos da terra, do pó da terra. E como o homem é o celestial, tais todos os demais homens também serão celestiais. E ele continua aí. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E assim como trouxemos, olha só, trouxemos aí a imagem aí é eikon. Eikon fala de figura, semelhança, fala da aparência. Então, trouxemos a imagem do que foi feito da terra. Devemos trazer também a imagem do que é celestial. Ou seja, o homem terreno, ele tem as suas características daqui da terra, mas o homem, depois de ressuscitado, o homem celestial, ele também vai trazer as características do homem espiritual, do homem celeste, do homem do céu. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E ele afirma, e aí afirmar é feme. Eu declaro, irmãos, que a carne, aí a carne é sarx, essa substância terrena de corpos vivos que cobre os ossos. A carne e o sangue, raima aí é sangue, não podem herdar ekleronomel, ou seja, receber, kleronomel, esse verbo é receber um lote, receber uma fortuna, receber uma herança, receber algo, tornar-se participante. Eu falei, não pode tornar participante do reino de Deus. Nem a corrupção é a fitória, que eu já falei, é a destruição, aquilo que perece, aquilo que apodrece. Não pode herdar a incorrupção. E aí agora Paulo, partindo para o final do capítulo, claro, da sua linha de raciocínio, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então eu digo um mistério. Mistério é algo escondido, secreto. A palavra é mistério. Esse substantivo neutro é algo que estava escondido. E eu falei assim, eu vou revelar algo para vocês que estava escondido, que ninguém sabe, mas que agora vocês vão saber. Porque mistério era algo que estava escondido, secreto e que agora foi revelado. Então eu vou dizer algo para vocês. Nem todos dormiremos. A palavra dormir aí é koimal, no sentido metafórico, morrer. Mas transformados seremos todos. Aí a palavra grega transformada é alasso. Esse verbo alasso é trocar uma coisa por outra. Ou seja, os corpos serão trocados por outro, todos. E ele continua, tem uma vírgula aí. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento aí, a palavra grega é átomos. Átomos que não pode ser cortado em dois, ou dividido, ou indivisível. Então, no momento, é um tempo tão rápido que não pode ser dividido. Ou seja, é por isso que ele, no momento, no abrir e fechar de olhos, a palavra aqui é ripe, e ripe no grego é num lance, numa batida, numa pulsação, num instante de tempo. E ele reforça que é um tempo indivisível, é muito rápido que não dá para perceber. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar aí, escatos, ou seja, a última trombeta. Trombeta aí é salpix, é uma trombeta mesmo. A trombeta soará, salpizo, verbo, que a trombeta é o substantivo feminino, é um instrumento de toque,
E aí ela soará, ou seja, ela vai soar a trombeta, salpizo. Os mortos, aí necros, ressuscitarão incorruptíveis, aí afitartos, ou seja, aquilo que não apodrece mais. E nós, ou seja, Paulo se inclui no meio, que ele usou esse pronome pessoal, nós, ele se inclui no meio, porque está no plural, é um pronome plural, seremos transformados. Aí, a laço de novo, ele usa a palavra, repete a palavra que ele usou lá no 51, transformado. Porque é necessário, olha só, ele diz que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele falou que é necessário, é uma necessidade, é correto, é próprio, a palavra aqui é dei, que este corpo corruptível, ou seja, fitartos novamente, aquilo que apodrece, aquilo que perece, se revista, endue, ou entrar numa roupa, vestir uma roupa da incorruptibilidade, ou seja, aquilo que não mais apodrece, e que o corpo mortal, aí o tenetos, que aquele corpo sujeito à morte, se revista, ou seja, vista uma roupa da imortalidade, que é a tanácia. A tanácia é a imortalidade, eternidade. E ele diz, e quando este corpo corruptível, ou seja, esse fitartos que perece, se revestir, entrar nessa roupa da afitar-se, que não apodrece mais, o que é mortal, revestir-se de imortalidade, ou daí fala que não vai morrer mais, então se cumprirá a palavra que está escrita. Então, no exato momento em que os salvos em Cristo, aqueles que morreram, os vivos serão transformados, mas aqueles que morreram vão ressuscitar no exato momento da aparição de Jesus no céu para buscar a sua igreja. No momento em que for tocada a trombeta e houver essa transformação dos corpos, a pessoa está sepultada, não existe talvez nem ossos mais, mas esse corpo que está ali, só os fragmentos, os átomos dessa pessoa ali na terra, ela vai ser transformada. E aí vai falar o seguinte, que vai se cumprir a palavra que está escrita. Olha só, ele fala que vai se cumprir a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. O termo tragado aí, a palavra catapino, é devorado, destruído. Ou seja, nesse exato momento, a morte vai ser destruída, acabou, thanatos. Olha, tragada foi a morte, ou seja, a morte é thanatos, pela vitória, nikos. E nikos, o substantivo neutro nikos, é conquistar completamente. Então, a morte vai ser destruída e vai se cumprir. E aí ele pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Interessante que lá em Oséias 13:14, eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está a sepultura? Onde está, ó sepultura, a tua destruição? Não terei compaixão alguma. Veja que Oséias, ele cita parte de Oséias, tanto no versículo 54 como no 55, ele vai citar algo de Oséias. Então, lá em Oséias já diz que eu os redimirei do poder da sepultura. Deus fazendo uma promessa para o povo que ia resgatá-los da sepultura. Ele vai dizer, onde está, a morte, a tua vitória? Não tem mais, acabou. Aqui é Thanatos, vitória, novamente, Nikos. E onde está, a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é quentron. Quentron é uma picada, com aquela que as abelhas, os escorpiões picam as pessoas. Um aguilhão de ferro para mover o gado, cavalos e outros animais. Então, é a ideia de uma ponta de ferro. Quem é que tem coragem de chutar uma ponta de ferro? Então, ou seja, o poder de uma aguilhada está ali na ponta, que é um ferro. Ou seja, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque
Ele está fazendo essa pergunta porque no versículo 51, a morte foi destruída. O catapino aí, ela foi destruída, ela foi tragada, ela foi devorada, ela foi engolida pela vitória. E a vitória é para sempre. E ele vai dizer o seguinte, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão, ou seja, o quentron, essa ponta de ferro que causava morte, é o pecado, o hamartia. E a força do pecado, força aí é dunamis, é o poder do pecado, é a lei. Por que é a lei? Porque a lei, o nomos, a lei é que diz que eu sou um pecador. Está escrito: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A lei diz isso. E quando eu pratico, eu sei que eu sou um pecador. Então a força do pecado é a lei. Então, o homem pecador tem que morrer. E aí, olha só o que ele responde no 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele usa a mesma palavra aqui em vitória, Nikos. Ele falou que lá em cima, tragada foi a morte pela vitória, Nikos. E novamente aqui, ele falou assim, porque a morte foi destruída. No momento da ressurreição, acabou. Jesus venceu a morte. Os salvos em Cristo venceram a morte. A morte já não existe mais. A morte acabou. E por isso que fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória. E esta vitória, graças aqui, é rares, que nos dá a vitória, esta Nikos, por intermédio, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para encerrar, por isso, meus amados irmãos, agora ele vai dar uma força aqui para os irmãos de Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, portanto, meus irmãos, fiquem firmes, firmes é redraios. Redrais é constante, inabalável. Firmes e inabaláveis. Interessante que firmes aqui, a palavra redraios também é inabalável, constante, imóvel, fixo. E inabaláveis aqui é a metakinetos, é ser persistente. Ou seja, firmes e persistentes. E sempre abundantes. Perisseu é da tradução é exceder em número, exceder no abundar, a ideia também de superar, fazer transbordar na obra do Senhor. A obra aí é ergon, no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso ergon, ou o vosso, aqui é melhor, aqui não usou ergon, usou copos, não é vão, ou seja, não é vazio. Você vai ter uma recompensa. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Cheguei ao final aí do capítulo 15 desta carta tão maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Coríntios. No próximo vídeo estarei entrando aí no capítulo 16, que eu vou falar sobre a coleta para os crentes de Jerusalém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.